belo livro de Gabriel Garcia Marques, O Amor nos Tempos do Cólera, mostrou que nem as terríveis epidemias podem sufocar o amor. Mas, se as epidemias é uma oportunidade de demonstrar o altruísmo, a compaixão, o autossacrifício, elas também o são para o acirramento do ódio, do preconceito e da xenofobia. Enfim, as epidemias mostram o que há de melhor ou de pior nos seres humanos. Existem dois tipos de catástrofes. O primeiro são aquelas de origem humana, ou seja, as que os humanos são agentes diretos, como é o caso dos genocídios, das grandes chacinas, das guerras, dos acidentes aéreos, dentre outras. O segundo são aquelas de origem natural, ou seja, são provocadas diretamente por um elemento da natureza, como os terremotos, as enchentes, os tsunamis ou as epidemias. Na verdade, essa divisão em catástrofes naturais ou humanas é arbitrária, pois na prática, em toda a catástrofe, o modo como os humanos estão organizados influencia no peso da tragédia. Por exemplo, um terremoto é um fenômeno da natureza, que ocorre independente dos seres humanos. Mas um terremoto de magnitude 7, ocorrido no Haiti em 2010, matou mais de 100 mil pessoas, enquanto um terremoto de magnitude 9, ocorrido no Japão em 2011, matou apenas 14 mil pessoas. O número muito maior de japoneses vivos do que o de haitianos explica-se pelo modo como as duas sociedades estão organizadas e não pela natureza do terremoto. O terremoto de 2010 praticamente acabou com o Haiti. O de 2011 fez apenas uma cócega no Japão. O mesmo vale para as epidemias. Elas são um fenômeno da natureza, causadas por um ente biológico, uma bactéria ou vírus, mas o alcance e a mortalidade da doença vai depender também do modo como cada lugar é organizado socialmente. Por isso, a mesma epidemia tem números tão discrepantes de vítimas em vários países. Dentre as tragédias naturais, as epidemias são as mais difíceis de aceitar. Aceitamos com relativa tranquilidade a morte por doenças endêmicas, mas nos desesperamos com as doenças epidêmicas. No ano de 2018, morreram 224.712 pessoas de câncer no Brasil, e isso não gerou uma comoção nacional como a gerada pela atual epidemia. A sociedade aceita as doenças endêmicas porque elas são entendidas como de responsabilidade individual. A pessoa foi imprevidente, era fumante ou tomava sol demais, ou tinha má sorte, uma predisposição genética para determinado tipo de doenças. Já as doenças epidêmicas são diferentes, pois a responsabilidade não é individual, mas coletiva. A culpa e o azar não é só do indivíduo, e sim de todo um grupo. Por isso que Susan Sontag, autora de um belo livro, A Doença como Metáfora, afirma que as epidemias são as metáforas perfeitas da desorganização social. Um terremoto é uma coisa ruim, mas ele não é usado como metáfora da maldade humana. Pelo contrário, a Anitta tem uma música na qual o terremoto é usado como metáfora de mulher poderosa. Quando ela desce é igual terremoto, ela sente não para. Já as epidemias são diferentes. O famoso escritor Albert Camus, no seu livro publicado em 1947, encontrou a metáfora perfeita para explicar o nazismo, a peste. O nazismo é como a peste, que vai infectando as pessoas até tomar conta da sociedade. Neste livro, na cidade argelina de Oran, subitamente os ratos aparecem mortos e depois começam a infectar pessoas. A cidade é colocada em quarentena e vive uma situação de anomia social. Finalmente, após o fim da peste, o autor informa: na verdade, ao ouvir os gritos de alegria que vinham da cidade, Ryu lembrava-se de que essa alegria estava sempre ameaçada, porque ele sabia o que essa multidão eufórica ignorava e se podia ler nos livros. O bacilo da peste não morre,
e nem desaparece nunca. Pode ficar dezenas de anos adormecido nos móveis e na roupa. Espera pacientemente nos quartos, nos porões, nos baús, nos lenços e na papelada. E sabia também que viria talvez o dia em que, para a desgraça e ensinamento dos homens, a peste acordaria seus ratos e os mandaria morrer numa cidade feliz. Se substituir a palavra peste no trecho por nazismo, o sentido continuaria o mesmo. A peste é a metáfora perfeita para o nazismo, não só porque a peste, como o nazismo, mata, e mata muita gente, mas porque ambos nos fazem odiar e temer o outro, que antes era o nosso amigo, nosso vizinho ou nosso colega. A peste, como o nazismo, faz brotar o melhor e o pior do que há no ser humano. Em todas as epidemias é preciso colocar a culpa em alguém. Durante a peste negra, no século XIV, os judeus foram acusados na Europa de terem envenenado os poços e causado a peste, o que provocou uma terrível onda de perseguição. No auge da epidemia, entre 1348 e 1351, mais de 200 comunidades judaicas foram erradicadas, sendo seus habitantes acusados de difundir a doença ou envenenar poços. Foi preciso que o Papa Clemente VI baixasse um édito para tentar convencer a população de que os judeus não eram culpados pela peste. E não pense que essa culpabilização do outro é uma coisa dos antigos ignorantes. Durante a gripe suína de 2009, os políticos norte-americanos chegaram a propor o fechamento total da fronteira dos Estados Unidos com o México, porque acreditavam que os mexicanos eram os difusores da epidemia. Então, quando as teorias de conspiração afirmam que o Covid-19 foi uma criação deliberada de chineses para desestabilizar a economia mundial, estamos reproduzindo um comportamento similar ao da sociedade medieval que acusou os judeus de envenenarem os poços e provocar a peste negra. A epidemia também provoca o que os sociólogos chamam de anomia social, ou seja, a desestruturação das normas e rituais que dão estabilidade a uma determinada sociedade. O primeiro registro de uma anomia social causada por uma epidemia é muito antigo, ocorrido há 500 anos antes do nascimento de Cristo, em Atenas, na Grécia. Naquela época, Atenas estava em guerra com Esparta e a população do campo se concentrou na cidade para evitar os ataques dos espartanos. Tanta gente concentrada num só lugar era um prato cheio para uma epidemia. Até hoje não se tem um diagnóstico convincente sobre a doença que atingiu Atenas. O historiador Tucídides, que foi contagiado por ela, registrou a evolução dos sintomas com grandes detalhes. Começava com uma inflamação nos olhos e na garganta, depois vinha uma tosse forte, acarretava vômitos e diarreias e úlcera pelo corpo. Em alguns casos, os dedos caíam e a pessoa perdia o olho. As pessoas sentiam um calor terrível e muitas se jogavam nos poços. Os gregos antigos eram um dos povos mais durões de todos os tempos. Eles eram tão acostumados com desgraças que eles inventaram a tragédia, um gênero artístico em que as pessoas se deleitavam com histórias tristes. Em uma das passagens da Odisseia, o herói Ulisses disse para a ninfa Calipso: "E se algum deus me ferir no mar, cor de vinho, aguentarei, pois tenho no peito um coração que aguenta a dor." Mas nem os gregos, com o coração acostumado a aguentar a dor, resistiram ao peso da epidemia. De acordo com Tucídides, a peste introduziu-se pela primeira vez a anarquia total. O temor dos deuses e as leis dos homens já não detinham ninguém, pois vendo que todos estavam morrendo da mesma forma, as pessoas passaram a pensar que a impiedade e a virtude eram a mesma coisa. O quadro descrito por Tucídides é desolador: apatia, desespero, desorientação e anarquia. Em meio à epidemia, algumas pessoas resolveram se isolar para evitar o contágio. Outras resolveram viver perigosamente, desprezando o risco de contagiar e ser contagiado pela doença.
Foi o que aconteceu na cidade de Florença em 1348, assolada pela peste, conforme a descrição de Boccaccio no Decamerão. Outras pessoas declaravam que, para tão imenso mal, eram remédios eficazes o beber abundantemente, o gozar com intensidade ou ir cantando de uma parte à outra, o divertir-se de todas as maneiras, o satisfazer o apetite, fosse do que coisa fosse, e o rir e troçar do que acontecesse ou pudesse acontecer. Esse pessoal de Florença achava que a peste negra era só uma pestezinha. Outras pessoas agiam de modo pior durante epidemias, aproveitando para roubar o próximo. Em 1665 aconteceu uma epidemia terrível na Inglaterra, que ficou conhecida como a Grande Praga. Para se ter uma ideia da intensidade desta epidemia, dos 350 habitantes da aldeia de Heian, restaram apenas 33. Mesmo com toda essa mortalidade, de acordo com a descrição de Daniel Defoe no livro Um Diário do Ano da Peste, a ganância era tão poderosa sobre alguns que se expunha a qualquer risco para roubar e saquear. Nas casas onde toda a família e moradores estavam completamente mortos, eles entravam de qualquer jeito, sem se preocupar com o perigo do contágio, retirando inclusive as roupas dos cadáveres e as roupas das camas onde os mortos estavam deitados. Haviam casos de enfermeiras que deixavam os doentes morrerem de fome ou que os sufocavam para morrerem mais rápido. Em Estraburgo, uma cidade alemã da época da peste negra, enquanto 2.000 judeus caminhavam para a execução, as pessoas iam retirando as suas roupas. Mas infelizmente há casos surpreendentes de heroísmo e abnegação durante epidemias. Durante a gripe espanhola, a cidade de El Paso, no Texas, converteu uma escola em hospital para atender os mexicanos pobres. Muita gente se ofereceu como voluntários para tratar dos doentes. Uma mulher escreveu: "Estou muito feliz em poder ajudar. Não fiz nenhum curso de enfermagem, nem na verdade nenhum treinamento. Provavelmente não possuo qualificação para ser enfermeira, exceto o meu desejo de aliviar o sofrimento das pessoas." Na mesma gripe espanhola, aqui no Brasil, na cidade de Goiás, uma heroína se destacou durante a epidemia, a Dona Sureira, uma senhora que, embora não tenha cuidado dos doentes como a mulher texana de El Paso, confeccionou e doou vestimentas para os pobres do hospital de caridade. Voltando lá para a peste de Atenas, Tucídides informa: as pessoas altruístas, por respeito humano, entravam nas casas dos amigos sem preocupar-se com as suas próprias vidas, numa ocasião em que mesmo os parentes dos moribundos, esmagados pela magnitude da calamidade, já não tinham força sequer para chorar por eles. Muito bonita a expressão utilizada por Tucídides, por respeito humano. Em todas as epidemias, há heróis conhecidos ou anônimos que aparecem para cuidar dos doentes. Por tudo isso, Albert Camus, o autor que comparou a peste ao fascismo, no final do seu livro afirmou: o Dr. Riou decidiu então redigir esta narrativa, que termina aqui, para não ser daqueles que se calam, para depor a favor dessas vítimas da peste, para deixar ao menos uma lembrança da injustiça e da violência que lhes tinham sido feitas e para dizer simplesmente o que se aprende no meio dos flagelos, que há nos homens mais coisas a admirar que coisas a desprezar. Pouca coisa precisa ser dita depois desta citação. A frase final, há nos homens mais coisas a admirar do que coisas a desprezar, é uma das mais impactantes de todos os tempos. Mesmo em tempos de morte, de medo, de separação, de dor, de ignorância, temos que acreditar que o lado bom que existe em cada um de nós vai ser a nossa arma para superar a tragédia. Há muita gente que acredita que os historiadores terão muitas dificuldades para explicar o ano de 2020. No que tange a epidemia, acredito que meus colegas do futuro saberão explicá-la com facilidade. O comportamento humano de agora não é muito diferente do comportamento humano de épocas passadas. Se vai ter algo difícil de explicar em 2020, vai ser
porque o TikTok virou uma febre mundial. Olá, se você gosta desse tipo de vídeo, você é uma pessoa diferenciada e inteligente. Então, venha fazer parte do clube, inscreva-se no canal. Eu sou o professor Eliezer e agradeço pela atenção.